Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Acho que a maioria de vocês já me conhecem, né? Então é sempre uma proposta de aqui compartilhar com vocês um tema que eu escolhi como estudo e como reflexão, tá? Para colocar vocês a parte do em que momento nós estamos no Evangelho, este tema que eu vou começar a falar, que é sobre o pão da vida, ele acontece após o momento onde Jesus, pela primeira vez, faz a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Junto com uma multidão, que eram mais de 5.000 pessoas, lá diz 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Então, são mais de 5.000 pessoas que compartilharam daquele momento com Jesus, da multiplicação dos pães e dos peixes, numa região que eles falam do Mar da Galileia, e eu trouxe um mapinha só para a gente se posicionar tanto geograficamente na história, tá? Dá para enxergar, será? Não. Bom, aqui é a Palestina no tempo de Jesus, aqui é o deserto, onde Jesus viveu momentos de meditação e de encontro, o Mar Morto, Samaria, Galileia, aqui ao Mar da Galileia. Quando fala em mar, a gente pensa em praia, pelo menos eu penso em praia, né? Na verdade é como se fosse um lago, mas é como ele tem afluentes que vêm do mar, eles colocaram como sendo, do oceano como sendo o Mar da Galileia, tá? Que seria aqui o Mar da Galileia. O evento que eu falei da multiplicação dos pães e dos peixes acontece aqui em Batsabé, não sei como é que fala, nessa região onde é próximo do nascente do Rio Jordão. E a história que se desenrola do pão da vida, onde Jesus faz o ensinamento de todo o estudo, né, sobre a representação do pão, do alimento da vida, acontece em Cafarnaum, tá? Deu para visualizar mais ou menos? Muito bem. Eu peguei um texto de João, que é do capítulo 6, do versículo 22 a 23. Por que chama o cenário? Porque, na verdade, após o momento da multiplicação dos pães e peixes, houve uma preparação que seria o cenário apropriado para que Jesus começasse a fazer o ensino, a pregação sobre o pão da vida. Quem gostaria de ler para nós? Por favor. João. No dia seguinte, Muitos voluntários. no dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar, viu que ali não havia senão um barquinho, e que Jesus não se encontrara nele com seus discípulos, mas que estes tinham partido só. Chegaram, todavia, outros barquinhos de Tiberiades, perto do lugar em que tinham comido pão, depois que o Senhor havia dado o pão. Quando, pois, a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos entraram nesses barcos e foram a Cafarnaum, à procura de Jesus. Tendo-o encontrado no outro lado do mar, perguntaram-lhes: Rabi, quando chegaste aqui? Então, depois que Jesus fez o encerramento, né, da multiplicação dos pães e dos peixes, que conversou com a multidão, ele se afastou, foi para a meditação, né, para se encontrar, e ordenou que os apóstolos fossem a Cafarnaum. E ele diz o seguinte: como que Jesus foi se no barco só saiu, né, os 12 apóstolos, né, para o destino de Cafarnaum?
A história aqui não conta, mas existe uma outra passagem, que é a passagem onde Jesus caminha sobre as águas, né? Então é nesse momento que os apóstolos, a caminho de Cafarnaum, Jesus chega até o barco sobre as águas, né? E então subentende-se que ele foi de uma outra forma de transporte que não o transporte normal, que seria a embarcação. Quando chegam a Cafarnaum, os seguidores de Jesus ficam espantados, né? Como que ele chegou até Cafarnaum se ele não se encontrava no barco com os apóstolos, né? E eles não compreendem. Eles ficaram durante toda a noite. O que aconteceu depois que Jesus se distanciou da multidão? A multidão se dispersou, mas alguns ainda se encontravam famintos e necessitados de ainda saber o que mais poderia vir após aquele todo trabalho que Cristo fez junto com a multidão na multiplicação dos pães e peixes, né? Então aqui tem uma explicação sobre Cafarnaum, que Cristo ficou mais tempo em Cafarnaum na sua vida, né, do que em outras cidades que já tinham sido citadas, que seria Nazaré, Belém. E Cafarnaum foi a cidade que ele escolheu como a cidade de recolhimento. É a cidade onde ele sempre retornava para a sua reflexão, para o seu recolhimento. E o interessante do significado de Cafarnaum, que é a aldeia da consolação, né? Na tradução é a aldeia da consolação. Então, quando se fala do Cristo como o Consolador, né? Então, tudo um significado muito ligado uma coisa com a outra, né? Nos trazendo assim que sempre, para todos sempre, nada acontece por acaso, que as coisas todas são formadas, né, de uma natureza muito mágica para que nós possamos ou gravar ou manter uma sintonia mais harmônica da história como aconteceu de Jesus. Então ficou armado naturalmente o cenário para a aula teórica, porque a prática já tinha acontecido, né? Com a multiplicação dos pães, com tudo acontecendo de uma forma mágica, onde ninguém conseguia uma explicação plausível, né? Porque tudo que ocorreu. Então aqui se forma um cenário para que agora Jesus desse a aula teórica, né? E essa aula teórica, aqui são só as cenas dos capítulos. Aqui é um capítulo que vai começar a montar todo um ambiente preparado para que ele faça que os apóstolos e os seus seguidores tenham a compreensão do que tinha sido mostrado para eles como uma prática e agora, através da teoria, a explicação de todo aquele fenômeno, né? De tudo aquilo que aconteceu em Betsaba, uma coisa assim. Betsaida, né? Então lá se encontravam, neste cenário em Cafarnaum, já estavam os 12 apóstolos, aqueles seguidores que estavam ainda famintos, né, de novidades, querendo que esse fazedor de milagres, né, que seria o taumaturgo, que seria o Cristo, né, pudesse, quem sabe, além da multiplicação dos pães e peixes, fazer mais alguma coisa mágica, completando assim essa necessidade emergente de todos aqueles que ali se encontravam. Aí a gente passa para o dia de hoje, né? Então, a conclusão que se tem, né, que eu tenho, que muitas vezes isso se repete, né, no mundo atual, onde o pregador que tem essa postura da informação, de saber lidar com o público de uma forma fraterna e amorosa, didático, né?
trazendo assim, além de boas palavras, de boas vibrações, ainda com alguns recursos, né, que vamos dizer, mágicos, que fazendo assim com que a multidão, com que o público ficasse preso àquelas condições meio fantásticas, né, criando assim esse elo, essa conexão de todos os ouvintes ao palestrante, né, ao pregador. Então é muito natural que o grupo cada vez se torne maior à busca de todas as respostas através desse pregador, que ali tem todo um preparo para transmitir àqueles famintos do saber, né, do conhecer. E termina exigindo, né, querendo mais e cada vez mais as novidades, né, às vezes até as iguarias mais exóticas, para que possa somar mais e mais ao seu conhecimento. Aí eu lembro muito da Eliane, né, Eliane? Todos querem, eu quero, eu busco, eu peço, eu reclamo e eu exijo. Como é que é? Eu quero mesmo ir para já. Exatamente. Então, assim, eu vi demais as palavras da Eliane nesse texto, que é exatamente isso. Eu quero agora e eu quero já. Né? Então, e é do jeito que eu quero também. E é do jeito que eu quero. Né? Então, se eu busco sempre esses momentos mais fantásticos, esses momentos onde o ensinamento me leva ao conforto de que eu não preciso também buscar apenas receber, né? Então eu não vou criar em mim esse hábito de estar sempre à busca do conhecimento, do crescimento pessoal, porque é muito mais cômodo para mim me prender uma pessoa que traga palavras já prontas, preparadas, elaboradas, para que eu possa absorvê-las de uma forma muito mais palatável, né? Com muito mais facilidade. Aí eu lembro muito que a Lena fala, né? Que é o alimento passarinho. Aqui eu chego, abro o bico, a Lena coloca tudo, eu engulo, aí eu saio e quando eu estou lá fora, bom, já me alimentei, estou satisfeita, mas é temporário. Nem mastigar, se mastiga. Nem mastigar, eu mastiguei, já Trabalho engoli. mastigar. Aí eu volto na mesma busca ansiosa, frenética, querendo mais o quê? A minha papinha diária, né? Onde eu não faço nenhum trabalho, nenhum esforço, porque vem tudo pronto. Né? Então, o que eu acho legal dessa proposta do estudo aqui na quarta-feira, que é exatamente essa troca nossa, né? Do conhecer, do pesquisar, do buscar e do querer, né, gente? Não adianta eu ficar só recebendo, né? Utilizando desses recursos que aqui são disponibilizados, que sabemos que são muitos, né? E eu não posso ficar nesse meu processo viciante de estar sempre à busca sem nenhum esforço. Então eu vou estar sempre neste processo da alimentação passarinho, onde tudo vai pela minha goela sem o esforço nem do mastigar e nem do elaborar, né? Então eu não faço também este caminho, né, do intelecto, do mental, né, do meu raciocínio ao meu coração, né? Então o que eu aprendo, né, o que eu absorvo desses ensinamentos que são colocados não só aqui neste grupo, mas em todos os grupos. Hoje nós temos uma disponibilidade gigantesca de material de consulta, de estudo. Temos uma ferramenta que é a internet, que facilita demais, porque a maioria, muitos livros têm disponíveis na internet. Né? Então, acho que não é falta de condições de fazer com que eu me esforce mais. Né? Então, aí eu vou esbarrar. Eu tinha um colega lá onde eu trabalhava, que ele falava uma coisa que era verdade. Tá tudo bem, que é o carro. Tá tudo carro velho. Tá tudo bem, mas na hora que
barra na má vontade. Então, assim, se eu não tenho esse sentimento, essa necessidade, né, do buscar, do querer, do aprender, do absorver e fazer este caminho, né, introjetar no meu sentimento, no meu ser, como sendo realmente a minha necessidade, eu vou esbarrar na má vontade toda hora. Agora, que fique claro que não é todos os dias que eu vou buscar de boa vontade, né? Vão ter dias que eu necessito de que realmente alguém me estenda a mão e que me dê essa condição também de recursos para que eu possa me recuperar e assim, numa próxima oportunidade, correr atrás. Mas, Correr atrás desse prejuízo, porque tem momentos que eu vacilo. eu posso entender que isso que eu venho receber, que é uma sementinha. Sim. Ao fazer germinar, eu tenho que fazer. Se eu não Vai colocar germinar aguinha, sozinha. um adubinho... Senão ela vai cair nas pedras e vai sumir. Então, Exatamente. o meu terreno é meu. O terreno para germinar é meu. O esforço é meu. Né? E aí é o momento que eu já estou aqui, eu já estou propícia a ele. Eu acho que assim, nós temos tive uma grande oportunidade, porque eu já trabalhava com o Evangelho, já estudava o Evangelho, Vanessa, a gente já trabalhou juntas antes aqui, Rose, então a gente eu já tive outros caminhos do qual eu utilizava do estudo, mas nunca da forma como tem sido aqui para mim. Né? Então, essa oportunidade de tornar o Evangelho vivo em mim, assim, colorido, feliz, né? É aqui que eu aprendi. Né? E eu conto muito, assim, espero muito que vocês também tenham esse tipo de sentimento, porque isso é um estímulo. Né? Isso é um recurso que eu recebi e espero que todos vocês também tenham recebido. Se ainda não despertou, que despertem para ele, para essa curiosidade, essa necessidade, que é bom demais. Então, assim, qual seria a postura do bom pregador? Aqui são duas fórmulas, né, de como ser um pregador. Então, alguém lê o A para mim, por favor? A atender a multidão, que crescerá permanentemente, e a quantidade resultará em prejuízo da qualidade, pois o ensino terá que baixar de nível para atender ao grande nível. B. Manter um nível elevado de ensino e ver os ouvintes se distanciarem escandalizados por não poderem perceber a verdade. Vocês acham que Jesus se enquadra em qual letra? A? Tá bem. Quem que é A? Levanta a mão. Quem quer ver? Tá todo constrangido, gente? A, B, B, C. Tá. O que acontece? Vocês acham que Jesus... Hã? Você não pergunta, tem a ver? A, B. Vocês acham que Jesus se preocupava com a quantidade? Apesar de terem com ele multidões, vocês acham que ele se preocupava com a quantidade? Não. Deixando assim em prejuízo a qualidade do ensino? Não. Então Jesus não era, né? Não. Você acha que Jesus tinha um nível elevado de ensino? Sim. E viu os seus ouvintes saírem escandalizados com seus ensinamentos, com a sua verdade? Ou de fininho, né? De fininho. Não, na verdade existiram escandalizados. Também, né? Né? E eu acho que escandalizamos até hoje com algumas coisas que a gente vê, que eu começo a ter consciência em termos de ensinamento. Por isso que eu crucifiquei. Exatamente. Então, quando a gente vê a oportunidade que aquele povo, né, teve como um representante, como Cristo,
em alguns momentos passou por mim, como falo nesse estudo do pastorinho, que eles fossem amadurecidos e preparados a receber. Pois a oportunidade da vinda do Cristo, de Jesus, o Cristo, poderia estar sendo preparado, inclusive o ambiente, para que todos ali estivessem prontos, amadurecidos para receber. Mas, na verdade, o que era demonstrado era no exterior, né? Então, a parte externa, o exterior, era apresentado, sim, como preparado, como pronto, como amadurecido, e que mereciam um ensinamento com a sabedoria acima do lugar, acima do normal. Eu mereço mais, eu sou mais, né? Eu estou pronto a receber mais. Bom, gente, eu me vejo aqui, né? Que tem momentos que eu acho assim, gente, eu sei demais. Nossa Senhora, estou pronta demais. Eu já sei, eu tenho consciência demais. Até esbarrar com um problema com um colega ou com um motorista do lado que quer me passar, né? Então, assim, é muita pretensão de achar que eu estou pronto. Como eu mostro para os outros, para o Cristo não, mas para os outros, externamente, eu posso até me mostrar pronta e preparada para receber todos esses ensinamentos. Mas será que eu estou pronta realmente para receber de mim mesma, né? Esse puxão de orelha de que, olha, Magda, fica atenta que não é bem assim, né? Vamos cair na real e se preparar de verdade a receber a palavra, o ensinamento, que não seja o vulgar, que não seja o comum, né? Que não seja o básico, né? Que eu possa já receber um pouquinho mais, né, do conhecimento, que eu já possa receber o que é mais elevado do que no padrão normal. Mas para que isso aconteça, eu também tenho que estar mais elevado do que o comum, do que o normal, para que eu possa, né, ascender um degrau que seja de cada vez, mas assim também aumentando esse meu conhecimento, essa minha recepção em meu coração do que seria um pouquinho mais da sabedoria do Cristo. Jesus então resolveu dar mais uma vez a oportunidade àquele povo de ensinamento, atendendo o que foi demonstrado como necessidade do não comum, do não vulgar, e sim um pouco mais da sabedoria. E no final, mais uma vez, eles se decepcionam, pois as pessoas ficam escandalizadas, ficam chocadas, ficam boquiabertas da forma como Cristo apresenta o ensinamento. Né? E assim, eu lendo, né, toda essa história, todo esse contexto e tudo o porquê, né, da forma como era apresentado, ou como uma história, ou como parábolas, né? Então, facilitando o meu aprendizado, a minha compreensão, mas também dando aquilo que eu posso receber, daquilo que eu dou conta de interpretar. Porque a interpretação, ela pode ser da básica para mais complexa, né? E o ensino é o mesmo, né? O ensinamento vai ser o mesmo, mas a minha absorção vai ser de acordo com o que eu consigo, de acordo com o que eu dou conta naquele momento, né? Eu acho que em tudo existe a misericórdia, porque nos permite, independente de estarmos no básico ou no avançado, a termos a oportunidade de receber a sabedoria, essa compreensão. Aos que desejavam segui-lo e o buscavam ansiosos, disse a verdade. Ele sempre dizia a verdade, né? Embora triste que se afastassem os imaturos.
Então, durante todo o processo de ensinamento do Cristo, existia a multidão, existiam os que seguiam, existiam os que buscavam, existiam também os que abandonavam, os que saíam, os que não compreendiam, ou que esperavam do Cristo ser um missionário no que eles compreendiam como missionário, que fossem representantes de lei, né, que fosse lutar, que fosse guerrear, que fosse defender de uma outra forma que não fosse através do ensinamento de amor. E Jesus permitiu que os próprios discípulos se escandalizassem e o abandonassem, mas não traiu o ensino, o método, a forma como ia apresentar a verdade. E, inclusive, indagou a seus próprios escolhidos, se eles também não queriam se retirar, mudar de ideia, mudar de rumo, né? Porque era uma forma também de colocar em xeque o que eu estou fazendo aqui, né? A que eu vim buscar? Qual é a minha busca? O que me sensibiliza em termos da necessidade do saber, do compreender, do entender, do absorver, enfim, né? O que o Cristo fala ao meu coração? Né? O que esses ensinamentos me movimentam? Né? O que vibra em mim quando eu leio um texto, quando eu leio o Evangelho, quando eu faço o acompanhamento de um estudo, o que isso vibra em mim e o que vai fazer em mim de transformação. Aí a gente esbarro na reação humana. Né? Se ele não falou aquilo que eu esperava, o que eu faço? Eu critico, eu ridicularizo. Eu falo que ele não é o pregador que eu esperava. Então eu coloco todos os defeitos para simplesmente desculpar a minha dificuldade. Eu não consegui acompanhar, eu que não consegui me preparar para aquele aprendizado, eu que não consigo fazer o meu para casa, eu que não consigo trabalhar essas questões tão necessárias para o meu crescimento, para o meu soerguimento. Então, o defeito está em mim e não no pregador, e não naquele que vem trazer para mim o ensinamento. Ou então, rebaixo. Falo que ele não tem a capacidade suficiente de estar ali transmitindo um conhecimento que eu acredito que ele não tem. Então, eu sempre passo o problema para o externo, a dificuldade para o externo, a dificuldade para o outro, do que investigar para mim, em mim mesmo, né? Aonde que eu estou falhando, onde que eu preciso melhorar, onde que eu preciso aprender. Aí eu caio no alimento que seria do passarinho, né? Como fala na passagem de Paulo, distribuir leite às criancinhas, que seria alimento aos imaturos, né? Aos infantis, aos espíritos criancinhas que ainda não estão prontos do alimento de sustância, né? Que vai dar aquela up, né? Nas nossas vidas. E outros resistindo à tentação de reunir em torno de si grande número de seguidores, aqui no caso está dizendo dos pregadores, né? Que lhe batam palma, que exortam a vaidade, o orgulho, né? Pois eles estão mais preparados na profundidade, estão mais na busca da profundidade e de alimentar com a carne da sabedoria